A narrativa do Gênesis, um dos textos mais conhecidos da tradição judaico-cristã, apresenta o ponto de partida da humanidade. Um Deus criador, um jardim perfeito, um casal inocente e uma única proibição. À primeira vista, a história parece simples, uma advertência desobedecida e suas consequências. No entanto, uma análise mais atenta revela uma série de contradições teológicas e filosóficas que desafiam a própria lógica da fé que a sustenta. Se Deus é onisciente, como afirma a teologia, então ele sabia exatamente o que aconteceria antes mesmo de criar o homem, a mulher e a árvore proibida. Sabia que Eva seria tentada, que Adão cederia e que o chamado pecado original seria o início de uma longa história de sofrimento humano. Se tudo era de seu conhecimento prévio, por que permitir que ocorresse? Por que plantar uma árvore cuja simples existência colocaria em risco toda a humanidade? Por outro lado, se Deus não sabia o que aconteceria, se de fato foi surpreendido pela desobediência e pela atuação da serpente, então sua onisciência se torna questionável. Nesse caso, não estamos diante de um ser todo sábio, mas de um Criador que perde o controle de sua própria criação. O episódio da serpente falante simboliza, assim, uma tensão profunda entre o livre-arbítrio humano e o determinismo divino. Se o Criador conhecia o desfecho e ainda assim permitiu a queda, a responsabilidade não pode ser atribuída apenas ao homem. E se ele não sabia, o atributo da onisciência cai por terra. Em ambos os casos, o episódio do Éden revela uma incoerência fundamental. A narrativa, que deveria sustentar a perfeição divina, acaba expondo as fragilidades lógicas do próprio conceito de Deus. Ao examinar a narrativa do Éden de forma racional, o que se revela não é uma história de amor e redenção, mas um enredo de contradições que põe em xeque os pilares da própria fé. O ponto central do problema está na natureza de Deus. Um ser descrito como onisciente, onipotente e perfeito, e portanto incapaz de erro. Mas se ele sabia que a serpente convenceria Eva e que a humanidade seria condenada por um ato inevitável, não seria ele mesmo o responsável direto pela queda? A questão é inevitável. Um Deus que tudo sabe não descobre o erro depois que ele acontece. Ele o prevê antes mesmo de criá-lo. Ainda assim, escolhe seguir adiante, mesmo sabendo das consequências: dor, morte, sofrimento e culpa eterna. Nesse sentido, o pecado original não foi uma surpresa, mas um evento planejado, ou, no mínimo, permitido por vontade divina. E se foi planejado, o livre-arbítrio que tanto se prega não passa de uma ilusão cuidadosamente moldada para justificar a responsabilidade humana diante de um erro inevitável. A serpente, por sua vez, torna-se um símbolo desconfortável. Ela não possui poder próprio além daquele que o próprio Deus permitiu. Sua fala, sua astúcia e até sua presença no jardim são produtos de uma criação que, segundo a Bíblia, foi muito boa. Se o Criador a colocou lá, sabendo que ela seria o gatilho da desobediência, o episódio do Éden deixa de ser uma tragédia da humanidade e passa a ser uma armadilha divina. E o mais intrigante é o desequilíbrio da reação divina. Uma única transgressão, comer o fruto proibido, resulta na expulsão do paraíso, no sofrimento hereditário e na morte como destino universal. Tudo por um ato cometido por dois seres recém-criados, ingênuos e sem experiência moral. O castigo não apenas é desproporcional, mas revela um Deus que pune severamente por uma falha que ele mesmo tornou possível. O Éden, portanto, mais do que um jardim, representa o palco de um paradoxo teológico. Se Deus sabia e nada fez, é cúmplice. Se não sabia, não é onisciente. E se realmente armou o cenário para testar suas criaturas, então sua justiça se mistura à crueldade.
Em qualquer das hipóteses, o mito da perfeição divina se desfaz diante da incoerência de um Criador que se indigna com as consequências de seu próprio desígnio. No fim das contas, o episódio da cobra falante e do fruto proibido revela muito mais sobre a fragilidade da teologia do que sobre a suposta falha humana. O que a narrativa apresenta não é uma lição sobre obediência, mas um retrato de um Deus que parece incapaz de lidar com as consequências de sua própria criação. A ideia de um ser perfeito, onisciente e justo se dissolve diante de uma história em que a desobediência de dois seres inocentes é punida com o sofrimento de toda a humanidade. Um preço que ultrapassa qualquer lógica moral. Se Deus realmente sabia que tudo aconteceria e nada fez para impedir, Ele não apenas permitiu o mal, mas o incorporou à estrutura do mundo. E se não sabia, sua onisciência cai por terra, abrindo espaço para a dúvida que tantos tentam evitar. Será que esse Deus é de fato infalível? O mito do Éden, quando despido de seu verniz religioso, soa mais como uma alegoria sobre o controle do medo e da culpa do que sobre o amor divino. A serpente, tão condenada ao longo dos séculos, acaba simbolizando não o mal, mas a curiosidade, o impulso de questionar, de buscar conhecimento, de romper com a obediência cega. Talvez seja justamente isso que a narrativa quis conter, o poder humano de pensar. E foi esse ato, o de provar o fruto do saber, que inaugurou não o pecado, mas a consciência. Se há uma queda no Éden, ela não é da humanidade em direção ao mal, mas do mito divino em direção à incoerência. Porque no fim, o verdadeiro paradoxo não está na serpente ou no fruto, mas no Deus que cria o erro e depois culpa o homem por tê-lo cometido.